Amados, bom dia. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare a todos, encarnados e desencarnados, nessa manhã, onde trataremos de um item muito importante, até simples, mas que acontece com todos nós. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, o item, nós vamos ver hoje, o item já 147, chama-se Um Desafio. Um desafio. E aí, psicografia eu sempre digo, da maior antena psíquica do mundo, que é o Chico. Então, refletindo sobre este termo, desafio, nós estamos diariamente sofrendo desafios em nossa vida. Todos, os melhorados, os piorados, enfim, todos. E esses desafios são justamente para a nossa caminhada e a nossa evolução espiritual. Hoje, o emprego, o trabalho, hoje a saúde, a beleza, tudo vai passar. E vencendo os desafios, na ótica da luz, e você constituindo e sendo o trigo, que temos visto o joio e o trigo, sendo o trigo e não o joio, você calcula que bênção. Constitui plena alegria no vivenciar do dia a dia. Mas esse texto, essa linha só, um desafio, que o Emmanuel pega, eu sempre digo, o Emmanuel é capcioso, é inteligentíssimo, já está reencarnado. Ele pegou uma frase, e essa frase está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, item 16. E a pergunta é essa: e agora, por que te detens? E agora, por que você não continua a caminhada tendo conhecimento para nós da doutrina espírita? Então, essa frase está justamente na vida do grande Saulo, o Saulo, grande político da Judéia, grande médium praticamente, e membro do Sinédrio. Ele era o doutor da lei, ele era a pessoa que mais tinha, vamos supor assim, no mundo daquela época, o respeito de todos e todos, Saulo de Tarso. E aí, Saulo, depois de suas andanças, ele teve que ir dar um testemunho dele num templo. E está, quem quiser pega o Novo Testamento, está a defesa de Saulo em hebraico. E aí ele conta, claro, a história da vida dele, e vai estar aqui essa frase. Bom, rememorando um pouquinho dele, e por que essa pergunta, vocês sabem que Saulo, quando ele ouviu o irmão da Abigail pregar num cantinho simples da casa do caminho, quando ele ouviu falar de Jesus, ele questionou: mas você é cristão? Sim, eu sou cristão. E de novo. E aí então, julgamento no Sinédrio. E o que faz? Você está contrariando a Torá, que era o livro deles. E aí então, esse querido, não, eu sou cristão mesmo. Então, condenado à morte. A pedradas, e ali no pátio do Sinédrio, a pedradas. E aí então
fez o ato, mas estava passando por ali. Não tem acaso, não sei, está no livro do Chico, é o segundo, Paulo e Estevão. Então, passando por ali, Abigail, a noiva de Saulo, a donzela maravilhosa cristã. E aí, viu aquela criatura ali, aos pedaços, foi lá, botou ainda a cabeça do irmão no colo, e ele falou: minha irmã, perdoa o Saulo, perdoa. E desencarnou. Abigail, dócil, meiga, foi para casa. E Saulo vai atrás. E o Estevão, tchau. Muito bem. Quem cuidava da Abigail do ponto de vista moral, igual nós estamos tentando fazer agora e conversando com vocês, mas de uma forma humílima, porque nós somos um grão de areia perto dessas, do Ananias, de não sei o que lá, o que, presta atenção. Então, Abigail desencarna. E Saulo perde o seu grande amor. Meu Deus, e agora? Ele acreditava em Deus, mas um Deus que pune, um Deus que critica, um Deus, etc. E agora? Muito bem, mas eu vou perseguir o Ananias. Ele me paga, porque ela desencarnou, ela morreu, mas será que ela me perdoou? Não conversei com ela, tá? Muito bem. Saulo, então, reúne uma comitiva. Ele era o poderoso, não se esqueça. Sua cavalaria, seus funcionários, etc, etc. E sabia que o Ananias estava em Damasco. O Ananias, o velho pregador. Essa história é linda, vocês têm que... Talvez eu acho que seja o livro mais lindo do Chico, depois de 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, etc. E aí, então, ele vai. E vocês todos sabem, quando chegar nas portas de Damasco, aquela luz brilhante iluminou a todos, todos viram a luz. Mas Jesus fala só com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perde a visão, fica de joelhos no chão. E aí ele fala: que queres de mim, Senhor? E o seu povo, as pessoas que estavam com ele, ficou louco, vou embora, saíram correndo, foram embora, largaram o grande Saulo sozinho. Muito bem, cego, vai apalpando do portão de Damasco, aquela grande, e vai pelas paredes, acha uma pensão, um lugarejo, implora um quarto, vai, e lá passa a refletir. Puxa vida, como que eu estou perseguindo um cara que fala que é cristão, que defende Cristo, que defende Jesus, mas eu tenho Deus no meu coração, Deus existe, por que o Senhor me abandonou? E aí ele passa, um dia, dois, ali, de repente bate a porta, mas orientado por Jesus, o velho Ananias com o seu cajado chega e bate na porta, abre a porta, e aí ele se explica: eu sou o Ananias, o que conversou com a sua amada até nos finalmente. Ele quis se irritar? Não, agora não era a hora, e eu vim te curar, por ordem de Jesus, te curar. E somente colocou as mãos, e o Saulo, o poderoso, rendido, e agora colocou as mãos. Eu estou vendo, velho, Jesus te curou. Então, essa fala continua, e a vida de Saulo, daí para frente, Ananias vai embora, daí para frente, Saulo não volta para a Judéia, ele vai para o deserto, refletir de tudo que ele havia feito.
de desconforto para com todos, inclusive a morte do Estevão, que era a que mais pesava. E no deserto, por 3 anos, ele busca Jesus. E ele se torna um grande tecelão. Volta humilde. E o povo da Judéia, que é isso? Aquele, mudou. E passou a pregar a boa nova. O que é a boa nova que estamos falando tanto? O Evangelho. Passou a pregar o Evangelho. E o nome mudou de Saulo para Paulo, que para nós, praticamente, é o 13º discípulo de Jesus. A incumbência foi grande. E aqui, para não ficar muito aleatório, está assim. O Senhor me disse no encontro, levanta-te e vai para Damasco. Lá te serão ditas todas as coisas a respeito do que você tem que fazer. Muito bem, já falei essa parte. E aí ele tem aquela visão. E no item 22:16 está assim. Depois disso, que ele foi curado. E o que, e agora, o que estás esperando? Levanta-te, mergulha-te, levanta-te dos teus pecados, invocando o nome deles. Então, essa fala é verídica, está em Atos. E daí o nosso querido Emmanuel tira essa frase. E agora, por que te detens? Se você está curado, o que você vai fazer agora? Se você está com a dádiva da saúde, da bênção, da alegria, a bênção do conforto, a bênção da família, a bênção das amizades, o que você está fazendo agora que você não continua? Então agora, o nosso querido Emmanuel vai aqui esmiuçar essa frase para nós. Vamos com ele. Então, item 147, falta pouquinho para terminar 180, viu, Léo? Vamos pensar no outro. Então, o Emmanuel diz, com essa frase, relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios, o grande Saulo de Tarso, conta que, em fase da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe, depois da cura, Ananias, mas uma fala fraterna. E agora? Por que te detens? Está curado. E agora? Vai fazer o quê? Aí a gente vai vendo assim. Nesse trecho, impressionante, tudo. Saulo cego, a presença de Ananias, seu benfeitor e benfeitor da Abigail, visão restituída. E agora? Vamos trabalhar, vamos recuperar o tempo perdido. E conosco é a mesma coisa. Nós recebemos recursos abençoados da saúde, da visão, da caminhada. E por que não trabalharmos a benefício do próximo? Por que ficarmos acomodados achando que me perdoe, dou um passe, uma água, ou dou 10 reais, ou dou 1 litro de óleo. Será que está tudo certo? Não. Você tem que dar do seu tempo, do seu amor, da sua capacidade intelectiva, do seu coração a benefício do outro. É essa a sua missão, não tem outra. E os equívocos? Caímos, levanta, recomeça, continua. Por quê? É muito difícil seguir os ensinamentos do Pai verdadeiramente. Perdoar 70 vezes 7. Não? Fazer ao semelhante que gostaria que fizesse para você. É duro, não? Então, aí, esse começo é o seguinte, nós temos que sair, meus amores, falo por mim também, não é para vocês,
Quando uma pessoa fala aqui, a primeira pessoa que recebe a orientação é ela. Nós temos que sair do egoísmo nosso, de acharmos que somos mais que os outros, de acharmos que somos insubstituíveis. Claro que somos. Vai fazendo a sua parte, lançando a boa semente, vai deixando um legado de amor, de paciência, de tolerância, de resignação. É isso que nós temos que ir trabalhando na fala do Ananias para Tarso. Hoje, nós temos o benefício da doutrina espírita esclarecedora. Não é possível ficar estagnado esperando que alguma coisa caia do céu. Não. Seja trigo, não seja joio. Não espalhe discórdia, não espalhe da sua casa a confusão, a distensão. Mantenha a positividade, os pensamentos luminíferos. Ah, mas o filho, a filha, a neta, o neto estava bem casado, largou. Problema deles, ore por eles. Você não vai mudar a vida e a caminhada de cada um. Nós não temos esse poder. Nós podemos ser luz para eles. Se quiserem seguir, aí é que está a problemática da exemplificação. Ah, você fala, mas você não é? Não adianta. Não adianta cuidar de 300 crianças e em casa ser uma droga. Não adianta. Não adianta ir na casa da sopa, dar um pratinho lá, e em casa ir com os amigos é uma droga. Não adianta, gente. Isso está na consciência. O Léo falou no começo, está na consciência. E nós que temos a doutrina espírita tão nova, 100 e poucos anos, com esta orientação precisa, mas por que vamos delegar? Ou, como diz na fala do joio e do trigo, deixar para fazer mais para frente as coisas que temos que fazer agora. Será que amanhã dá tempo? Vamos em frente. E aí, cabe então vencer a maior chaga, egoísmo nosso. Ah, mas eu não sou egoísta. Você que pensa. Mexe um pouco com você. Egoísta. É assim que nós somos, não? Orgulho. Ah, mas eu sou da família. Mas que família? Meu pai é carpinteiro, eu não tenho um nome bonito para falar, mas eu tenho um exemplo lindo para seguir. Ah, um dos primeiros espíritos cristãos que eu tenho em Bitinga, meu pai. Então, gente, dessas coisas que às vezes eu converso com vocês e não vou delongar não, viu, Léo? Calma aí. Então, nós temos o tempo para retribuir isso. E por isso que nós estamos nessa casa de amor. Por isso que nós estamos. Para ouvir disso e botar em prática. E aí, Emmanuel continua. Então, se o Ananias perguntou para Saulo, e agora, por que te detens? E você é espírita? Outro dia a Fatia colocou, espírita, eu preciso de você. Mas não é para ficar falando aqui, não. Vocês sabem. Aí, Emmanuel diz, a interrogação merece ser meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorro no plano espiritual. Gente, a gente começa, eu não posso nem começar a falar muito, porque o Léo fica bravo, porque vai demorar. Quantos convites, eu nasci num berço espírita. Se eu não fosse o que eu sou, o que adiantava para o meu pai, coitadinho, hoje? Quantos apelos, quantas dádivas, quanto socorro. Um marido sará de câncer, faz mais de 20 anos, que maior dádiva que essa? Eu tenho que fazer o bom caminho, eu tenho que fazer. É um desafio? É um desafio, entende? Então, aí o Emmanuel continua. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província da nebulosa queixa. Ah, eu não aceito nada, não quero saber. Então, todos nós recebemos o convite para o trabalho, para o plano espiritual, mas todos. E aí? Nós temos o ar, o corpo, a saúde,
recebemos de Deus tudo, tudo, tudo. Muito bem. Mas somos desafiados a servir, a prosseguir. Mas chega na hora, você conseguiu um bem. Ah, eu vou fazer isso, agora eu vou. Passou, não vou mais não, estou cansada, não tenho tempo, não sei o que lá, vou limpar a casa. Você inventa uma moda, uma coisa para não fazer o que tem que ser feito, não é? Então, nós todos somos chamados para a fraternidade no serviço do bem. E eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade da fala, que eu sinto em Bitinga uma terra solidária. Tanto os católicos, os evangélicos, os espíritas, todos têm uma preocupação com o próximo. A casa mais velha da nossa cidade é a Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga, que é a Casa da Sopa, que não era lá, era uma coisa diferente, e que só começou realmente a ser trabalhada lá há 26 anos. Teve uma trajetória diferente, um dia conversamos. Então, o Emmanuel continua assim. Nós recebemos o auxílio e as pessoas, quando se queixam da vida, meu filho não vai para frente, minha filha não sei o que lá, o joelho dói, não aguento mais, Malu. Maria Zélia, que os alunos não aprendem, estão analfabetos de tudo. Só queixar não pode. Você tem que pôr a mão na massa. Você tem que achar solução. Vai? Está analfabeto, não aprende por aquele projeto, que é o curso de vida, vai para o antigo, para o sintético, vai no AIEU, no Babebi Babu, acabou. Tem um caminho para seguir. Você tem que achar alternativa. E sai da acomodação. O joelho dói, conversa com a Malu, põe um guento, faz isso, faz aquilo, faz acupuntura. Não sei. Tem que ser assim. Você recebe o auxílio, tudo se resolve, mas não se acomode. E não posso chegar e me queixar de nada para ninguém. Porque a pessoa queixosa, ela atrai os inimigos queixosos. Gente. Depois da nossa fala, vou fazer outro comentário com vocês. Então, inúmeras pessoas recebem o benefício. Aconteceu alguma coisa? Não vou mais no centro, porque eu fui outro dia, deu certo. Mas a dona Vanderlei fala muito, não vou mais. Entende? Entende como que funciona? É assim. Não pode. E o Emmanuel continua. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhe marcaram as atitudes aos círculos da ignorância. Não adianta falar agora. Mas por que eu não comecei a ler Espiritismo com 10, 15 anos? Eu comecei, porque na minha casa só tinha livro espírita, coitadinho do meu pai. Mas não adianta reclamar, vamos falar numa linguagem comum, o leite derramado. O que passou, passou. Agora, para frente. Novo foco, nova colocação. Por quê? Se pensar assim, você fica vivenciando só o passado, não é justo. Não é justo. Por que eu não fiz isso? Por que eu não acudi minha mãe? Por que... Não. O tempo passou. E você agora está adulto, 60 anos, e não faz o certo? O que adianta? Não adianta refletir no passado. Adianta achar, encontrou Jesus, sabe a meta, está em frente. Acabou. Não tem para ninguém. É uma lógica isso. Não adianta lamúrias, queixas, nem nada. E não adianta também ficar olhando para trás. O que adiantaria se o Saulo ficasse olhando? Meu Deus, eu era isso, dono do Sinédrio, dono da Judéia, isso. Não. Passou a borracha, eu sou Paulo, novas propostas. E deixa um legado maravilhoso e um trabalhador incansável de Jesus. Por quê? Gente, na realidade, tudo passa. Acaba. Tudo passa.
Entende? E aí o Emmanuel continua. Nas palavras exteriorizam sempre a criatura, sempre, grande boa vontade. Entretanto, quando chamado ao serviço ativo, mas é botar a mão na massa, não é vir aqui, dar o passe, não é isso. É auxiliar. Veja os excluídos tomando banho. Mas por quê? Porque sim, Jesus não trabalhou os melhorados. Quem precisa de remédio? Os doentes. Quem que precisa de uma boa fala, de conforto? Os necessitados. Quem está bem bom não precisa de nada, entende? E aí, então, nas palavras, o Emmanuel fala, as criaturas exteriorizam sempre boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, da saúde, do tempo, das forças. Mas espera um pouco, como das forças? Chico, 92 anos. Divaldo, 98 anos. E nós? Léo não quero nem falar. Então, ele fala que nas conversas a gente, mas quando você é chamado para falar, vamos fazer, você pula fora. Você vai dar uma desculpa. E essa fala deu para eu comentar alguma coisa aqui. Reclamam de tudo. Nunca destaca o aspecto positivo. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se o marido conversa, reclama. Se ele não conversa, reclama. Então, tudo. Mas nós temos que valorizar o que está diante de nós. Isso é prosa para agora. Valoriza, gente, quem tem pai, né, Malu? Quem tem mãe, faz tudo à vontade deles, cuida deles. Os filhos, meu Deus, famílias se separam porque um não gosta mais do outro, mas e os filhos pequenos, mas não vai ter pai, não vai ter mãe, guarda compartilhado. O que é isso? São um monte de egoístas buscando o quê? O joio. Buscando o quê? A relação sexual fácil, que gostoso. O que é isso? Que humanidade não tem Jesus, não tem Jesus. Então, nessa fala, nós temos que enxergar as pessoas como elas são. Se ela quiser mudar, ela muda. Se não quiser, não é problema nosso. Cada um segundo suas obras. É claríssimo, é claríssimo. Mas a doutrina espírita está nesse século, nessa época, para abrir os nossos olhos. Por quê? Estamos vivenciando, repetindo, o plano de regeneração. Existem muitas criaturas regeneradas já que dão de si para os outros. Entende? Vou falar do meu pai. O meu pai deu uma casa de tijolo para o meu marido e 2 irmãos e fomos morar na casa de tábua sem nenhum compromisso. Entende? E quem é que faz isso hoje? Então, essas coisas ficam na cabeça da gente. E se enxergamos certo, Chico, as pessoas são, que são as coisas são e o que são. Não é como você quer que elas sejam. Não é. Seja exemplo na sua casa. Seja exemplo para o seu filho, para a sua filha. Se o marido tomou um caminho inadequado, deixa. Vai cair a ficha. Se a mãe tomou um caminho inadequado, deixa. Vai cair a ficha. E tomara que dê tempo de correr atrás. Então, gente, o mundo é de desafio. É de desafio. Se às vezes no templo cristão você não gosta de todo mundo, porque é assim, os iguais, às vezes os semelhantes não estão juntos. Vai ter um estranho para te fulicar. Não tem importância, caminha, faz a sua parte. E exemplos grandes eu já falei, o Chico e o Divaldo, não? E aí o nosso querido Emmanuel fala o seguinte, então já vimos bem,
Palavras, as pessoas se exteriorizam das palavras. Ai, que lindo, ai, eu vou fazer. Chega na hora de botar a mão na massa, não faz. Manda os outros, mas não faz, está errado. Ó. E o Emmanuel disse que são operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso. E, na época da enfermidade, tem saudades do serviço. A pessoa fica velha, fala, ai, mas que saudade quando eu tinha 18, 19 anos, que eu podia fazer. Ai, eu podia ter trabalhado na casa espírita de uma forma maravilhosa. Ah, não adianta, já passou, já passou. Aí Emmanuel diz, é indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Não podemos ficar com essas manhas. No tempo da minha mãe, no tempo do meu pai, no tempo... Não, é o seu tempo, é o seu. Deixe o seu legado, para ser bem lembrado. Deixe o seu legado. Porque passaremos ao esquecimento, é claro. Mas a nossa consciência e tudo que fazemos, vocês sabem, fica gravado no perispírito. Nós vamos ter que prestar conta do que fazemos, gente. Das traições, das maledicências, do não atendimento. Eu tenho até medo, eu sempre falo para vocês isso daí. Quando alguém me liga, tem uma vaga, normalmente, fica na lista de espera, eu dá para me encaixar uma criança, porque você entende? Porque se fosse você que precisasse de uma vaga, porque você precisa trabalhar cedo, de tarde e de noite. É tudo assim, botar em prática. Então, é indispensável combater expressões destrutivas da personalidade. Trabalhar de forma incansável a positividade. Tudo vai dar certo. Estamos cercados de possibilidade de serviço. Veja, esperamos 30 anos, 30, para o SOS Educandário Joana de Ângeles estar hoje num prédio novo, atendendo 300 crianças, e começarmos o pré-profissionalizante que morreu em 1972 da Industrial. Demorou, mas está aí. Então, positividade, acreditar no que você está fazendo. Na sua casa, no lar, no trabalho, na rua, no templo cristão, em qualquer religião. Positividade. E acabou. É a recomendação aqui. Para que a gente fique realizado e feliz. A doença começa na alma. A doença começa na alma. Alzheimer, não sei o que mais, câncer, tá lá. Então, nós estamos cercados de possibilidades. E o Espiritismo o que faz? Essa abençoada doutrina, isso aí. Cursos e cursos, estudos, mão na massa, várias casas. Tem a Casa da Sopa, tem a Casa do Caminho, tem o SOS, tem outras casas, Centro de Dia do Idoso, tem um monte de lugar para a gente fazer o bem e estender da nossa capacidade. E aí Emmanuel termina, graças a Deus, lindo, diz, em qualquer posição e em qualquer tempo, para nós todos, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com Jesus. E as coisas horrorosas que estão acontecendo, que vocês sabem, é porque não tem Jesus no coração. Não tem Jesus no lar. E é por isso que domingo é Jesus, de segunda é Jesus, de quinta pedir para a equipe, é Jesus, é Evangelho, é isso, é aqui. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com Jesus. E para todos nós, fala Emmanuel, que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio, o que Ananias falou para Saulo.
E agora, por que te detens? E nós terminamos com esse chamamento. Eu acho ótimo, porque então, hoje, vamos positivar, verificamos, todos nós que aqui estamos, o Léo vai lembrar, eu tenho a data aqui de quando nós começamos esse estudo do Aprendiz da Fraternidade, tem mais de ano. Então, há uma grande oportunidade de estarmos atrelados aos ensinamentos de Jesus através de Emmanuel e Chico Xavier. Então, mas verificamos, vamos positivar, que crescemos, que aprendemos mais, que aprendemos a perdoar mais. Aprendemos sim. Não aprendemos, aluno? A perdoar mais, a criticar menos. Eu não vou criticar nenhum professor, nenhuma professora, nenhuma faxineira, não. Por favor, vamos fazer, por favor, vamos fazer, por favor, vamos fazer. Entende? Nós já melhoramos, graças a Deus, com esses ensinamentos, com essas falas. E a nossa casa, aos domingos, no meu ponto de vista, positivando, vamos sempre divulgando para que todos busquem e fiquem com Jesus. Não tem saída, não tem melhora para ninguém. Depois eu escuto a live, não é nada disso, é estar junto. Porque o magnetismo da casa é sensacional. Tudo preparado para nós, tudo preparado. Então, nós crescemos bastante. E essa fala é um estímulo para prosseguir. Não vai ficar essa pergunta, é um desafio? É um desafio. Mas que casa você, eu não vou perguntar para ninguém, que casa você ajuda? O que você faz? Como você dá a sua aula? Como é que é o seu pai e sua mãe? Como é que é seu neto e sua neta? Pergunta. Não? Além do que, orar por aqueles que se desviam do caminho certo. Orar não tem o que fazer. Entende? Orar, pedir ao Pai. Porque a oração à distância vale. Lembra do romano que pediu para Jesus, por causa do seu servo? Pense nele. Pensou, Jesus orou, chegou em casa, o servo tinha sarado. Faça isso, não? E estamos paulatinamente digerindo com isso a luz. E nós temos recebido muito, muito mais do que merecemos. E assim, o que nos resta nessa manhã é sermos gratos. E a gente é muito grata a Deus. E eu sempre digo, não importa a religião, não importa, importa Jesus do coração. Por caridade, é esse o recado da manhã. Bom dia, fiquem com Deus. A todos, uma boa manhã. Muita paz.